Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, fiquemos um tempo em silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando neste ano o Evangelho de Mateus. Hoje, o texto do Evangelho começa com Jesus se dirigindo ao Pai numa oração muito bonita. Uma oração que revela uma intimidade que, para a gente entender, nós precisamos recordar duas coisas. Tome o seu folheto número 9, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Juntos, naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisa é essa que o Pai escondeu de uns e revelou a outros? O que estava acontecendo que Jesus começou a louvar? A gente precisa recordar isso. Domingo passado nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo e nós não celebramos o 14º domingo, o 13º domingo do tempo comum. O Evangelho, se não fosse a festa de São Pedro e São Paulo, teria sido, brevemente eu apresento algumas questões. Capítulo 10, versículo 37 a 42, Jesus dizendo assim: Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Falando aos apóstolos, quem recebe vocês, a mim recebe. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. É nesse contexto que Jesus hoje começa essa oração de louvor ao Pai. Ele fala do mistério da cruz. Ele anunciou que vai morrer na cruz. Os discípulos ficam escandalizados. E depois ele diz: não, mas não serei só eu que vou enfrentar a cruz. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Isso provoca nos discípulos um grande alvoroço, uma inquietação enorme, um mal-estar grandioso na multidão. Aqui nós estamos hoje no capítulo 11 de Mateus, versículo 25. O capítulo 11 começa com João Batista lá na prisão, que manda um bilhete para Jesus, fazendo a seguinte pergunta a Jesus: és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar um outro? Então, a inquietação do povo, a dúvida, a insegurança está grande. Até João Batista, na prisão, sofre essa inquietação. É agora o tempo do Messias, chegou aquele que eu batizei e apontei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ouvindo tantas coisas lá da prisão, e uma das coisas que João Batista seguramente ouviu na prisão é o seguinte: que Jesus passou uma temporada enorme pregando nas cidades da Galileia, e o povo da Galileia não estava nem aí para Jesus. E ainda antes desse texto de hoje, Jesus lança uma palavra profética sobre a cidade de Efraim e Corazim. Ai de ti, Efraim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que aconteceram no meio de vocês tivessem acontecido no meio dos pagãos, eles teriam convertido. Ai de vocês que me escutam pregar e não acolhem o conteúdo da minha pregação, dizia Jesus a Efraim e Betsaida. Então, é nesse ambiente de dúvida do povo se Jesus é o Messias mesmo, é nesse ambiente hostil à pregação e à presença de Jesus, é nesse ambiente dos apóstolos e discípulos inseguros se é ele mesmo, até João Batista escreve um bilhete mandando para Jesus a pergunta: é o Senhor que devia vir ou devemos esperar um outro? Irmãs, irmãos, muita gente ainda vive o tempo da dúvida. Muita gente ainda vive o ambiente de Betsaida e de Efraim, de não acolher o anúncio da salvação que Jesus trouxe. Não só o anúncio, mas a própria obra da salvação. Por isso é que Jesus, depois da dúvida de João, da dúvida dos discípulos com relação à cruz, e ao apego à família, ao pai e mãe, é num ambiente hostil, em que as cidades do meio onde Jesus viveu, trabalhou, foi criado, e que o povo não aceita a pregação dele, é nesse ambiente que Jesus, ao invés de se desesperar, dirige essa palavra. Então, entendida agora qual é a situação e o ambiente onde Jesus está falando, retomem comigo de novo o Evangelho. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer. Naquele tempo, no tempo desse ambiente de hostilidade e rejeição a Ele. Entendido? Entendido? Pôs-se a dizer o quê? Leia: eu te louvo, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Continua: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O que é que o Pai escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos? O Pai escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos a novidade do reino de Deus. Irmãs, irmãos, escutando essa palavra de Jesus, que o Pai revelou o reino e os segredos do reino dos céus aos pequeninos, nós devemos começar a nossa meditação da palavra de Deus invocando do Senhor: dai-me, Senhor, a graça de ser pequenino, de ser pequenina. Senão eu vou vir aqui rezar, pedir, para ser grande, inclusive. Tem muitos de nós que viemos à missa pedindo a graça de ter uma bênção para a gente ser grande, para a gente crescer. Pedir ao Senhor a graça de ser pequenino, porque os sabidos, os que se consideram compreendedores de todas as situações, eles não têm a revelação do reino de Deus e dos segredos do reino de Deus. Irmãs, irmãos, deixe-me nos provocar com um exemplo concreto. Deus esconde o reino e os segredos do reino aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Nós estamos todos vivendo nessa república da delação premiada, não é? Em que todo mundo tem alguma coisa grave para falar dos outros, para através de denunciar e acusar os outros, consegue uma margenzinha junto com a lei e com a justiça. Não é esse o ambiente? Nós vivemos num ambiente em que a grande graça, a grande bênção que os sábios e entendidos, não se ofendam por eu dizer assim, inclusive da bancada evangélica do Brasil. O Eduardo Cunha, que vai fazer a delação premiada dele, diz que uma das pessoas que ele mais vai moer e quebrar com ele é o Antônio Garotinho, que era o representante da moral cristã da bancada evangélica, queria ser presidente do Brasil para pôr o evangelho nessa nação. Os sábios e entendidos deste mundo podem entender tudo de todo pecado, erro, corrupção, miséria, fraqueza do outro, mas não conhecerão o reino e não terão acesso aos segredos do reino. Irmã, irmão, a sua relação com Jesus, a sua relação com Deus, tem que ser um relacionamento de amizade em que você experimenta de Deus a alegria de conhecer o reino dos céus. Está claro? E não só conhecer o reino dos céus, mas de ter acesso aos segredos do reino. Bonito isso, né? Tem coisas lá do reino dos céus, tem coisas lá do reino dos céus que o Senhor cochicha ao pé do seu ouvido para que você conheça os segredos do reino. Tão bonito isso. Na verdade, o amor do Divino Pai Eterno é que Ele ama todo mundo, e a cada um Ele revela, na verdade, a mesma coisa. É como quando a gente é criança. Quando a gente é criança, que tem um pai e uma mãe bem carinhosos, que abraça a gente, a criança, a primeira maneira que ela sente de amizade, de cumplicidade do pai e da mãe, qual é?
de conversar cochichando ao pé do ouvido, não é? Não é? A criança tem prazer às vezes falando bobeira, coisinha corriqueira, mas é um sinal de intimidade, de afeto enorme. Às vezes o pai e a mãe falam a mesma coisa, que depois vai dar algo para as crianças, a mesma coisa, mas o fato de falar ao pé do ouvido faz a criança experimentar uma intimidade do segredo. O que Jesus está falando para nós é que o Pai Eterno quer ter essa intimidade de um pai, uma mãe carinhoso que cochicha ao pé do ouvido do filho, da filha e diz: eu preparei para você uma alegria eterna, uma felicidade eterna, uma paz eterna. É bom ouvir isso? Hã? Então dê uma salva de palmas para o Divino Pai Eterno. Quantos que aqui estão na igreja? Quantos que aqui estão enfrentam grandes dificuldades na vida, grandes tribulações que todo mundo, às vezes até os de dentro de casa e da família, debocham, ironizam, desprezam você, falando das dificuldades, das quedas dessa vida, das crises na sua vida, e você persevera na fé, e a pessoa pergunta: como é que você, passando por tanta dificuldade, você mantém essa firmeza na fé? Porque lá na sua hora mais sozinha, no seu quarto, no seu travesseiro, ou dirigindo um carro sozinho, ou andando no ônibus, com a cabeça inclinada no vidro, você experimenta o Divino Pai Eterno cochichando, dizendo para você: continua, persevera, não desiste, firma, eu estou com você. Isso existe? Existe? É uma delícia experimentar isso. Pobre de quem diz que tem fé e não experimenta ouvir o Pai Eterno cochichar ao pé do seu ouvido, sobretudo nas horas difíceis. Continue, versículo 27. Olha o que o Jesus diz ainda: tudo me foi entregue por meu Pai. Leia. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse é um dos segredos que o Pai Eterno cochicha. Um dos segredos que o Divino Pai Eterno cochicha no nosso ouvido, no seu ouvido, é: eu dei meu Filho a você para te salvar, para derramar o sangue dele pela sua salvação. Esse é um dos segredos. Um outro segredo é Jesus passar por tudo que ele passou de sofrimento, de rejeição, de humilhação na cruz. Jesus, na madrugada da ressurreição, no domingo de madrugada, encontra você e diz: eu passei por aquilo tudo porque o Pai Eterno queria a sua salvação, e eu dei a minha vida por amor que o Pai Eterno e que eu temos por você, e queremos o seu bem e a sua salvação. Esse é outro segredo lindo, não é? Não é? Gente, se nós desejássemos esse segredo e cultivássemos em nós a alegria desse segredo, o Pai nos dando o Filho nos dando a conhecer o amor do Pai e dando sua vida em sacrifício para nosso bem e nossa salvação, se nós cultivássemos isso do jeito que nós cultivamos a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito,
as nossas compras, os nossos bens, nós iríamos ser muito e infinitamente mais felizes. Se a gente guardasse e zelasse desse segredo do jeito que a gente guarda a senha do cartão, do celular, para que ninguém veja as fuleiragens que a gente faz com o celular. O problema é que isso não situa mais no campo de nossos anseios, essa amizade e essa intimidade. E Jesus está dizendo isso aos apóstolos, dizendo: olha, os de vocês que estão dando conta de me entender, isso é graça e dom do Pai Eterno que revelou aos pequeninos, porque os grandes e os sabidos não vão entender isso nunca. Eu sempre gosto de repetir, não é? Jesus chama de pequeninos os apóstolos, os seus discípulos. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e se orgulham de vir à igreja e saber de todos os defeitos dos membros da igreja, da vida do padre, das freiras, dos ministros. Mas vem para a igreja e sai da igreja sem escutar os segredos que o Pai Eterno tem sobre Jesus e os segredos que Jesus tem para te levar ao Pai Eterno. Que dó, que pena de quem resume a vida a isso. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa sentença, irmã e irmão, ela é absoluta. Você só tem acesso a Jesus pela vontade do Pai, e você só chega ao Pai por mediação de Jesus. Se você não tiver intimidade e amizade com Jesus, você pode saber de tudo quanto é podriqueira da igreja e do mundo, mas você não vai conhecer nada do Pai Eterno, e vai ser uma tragédia a sua vida de fé, ainda que você tenha práticas religiosas e piedosas aos montões. O Pai quer revelar a você o Filho, o Pai conhece o Filho, quer que você conheça o amor dele. Por isso Jesus te convida, Ele nos convida. Versículo 28, tome comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Como é que alguém, que lá no capítulo 10, que eu citei agora mesmo, que seria o evangelho de domingo passado, falou para a gente: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem ama o filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Agora diz Jesus: conta comigo. Agora diz Jesus: conta comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Agora no mês de julho, que eu estou convivendo mais num ambiente de família, em que a gente acompanha mais as durezas e sofrimentos dos pais e mães, da família e dos amigos, a gente vê o quanto tem sido difícil para vocês pais e mães, para vocês esposas e esposas viverem essa missão. Como tem sido desafiador, não tem? Parece que há uma avalanche de pecado e de desordem sobre o mundo, que os valores da fé estão todos assim derretendo como manteiga no chão quente, no asfalto. E você, pai e mãe, vai chegando mais próximo da velhice,
vai tomando consciência do fim da vida e pensa: meu Deus, eu dei tudo de mim por essa família, me sinto cansado, cansada, fatigado, o peso foi grande, o fardo foi grande. Meu Deus, e será que eu não vou ver um sinal de que esses filhos, esses netos vão reagir para o que presta? Só entregam a vida nas porcarias desse mundo. Jesus te convida hoje, pai, mãe, esposa e esposo, criança, adolescente, jovem, cansado, fatigado, inseguro com o futuro, insatisfeito com o presente, inseguro com o futuro. É assim que estão os jovens e os adolescentes, insatisfeitos com o presente, inseguros com o futuro. Jesus chama você: vinde a mim, eu te darei descanso. Vem a mim. Irmã, irmão, o problema é que a gente não vem a Jesus. A gente vem atrás de Jesus não por causa de Jesus, mas por causa das coisas que a gente sonha conquistar na bagulheira do mundo. A gente vem pedir a Jesus para financiar e patrocinar nossas ambições e nossos desejos de um mundo desordenado. É para isso que a gente vem atrás de Jesus. A gente precisaria vir a Jesus para dizer: Senhor, olha, não está dando certo o casamento, a família, o trabalho, mas no Senhor eu encontro descanso, eu preciso desse descanso, eu quero esse descanso. Se a gente encontrasse em Jesus o descanso, nós continuaríamos a nossa missão de pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, no mundo do trabalho, ainda que a gente trabalhe e dedique a isso e não veja resultado. Nós mais velhos somos da época em que ninguém se dedicava à família ou ao trabalho só por ver resultado, não é? Antigamente, pelo menos eu fui criado num ambiente assim, dos meus pais, dos meus tios. A gente não via ninguém falar que trabalhava por dinheiro. Trabalhava porque primeiro era uma graça de Deus ter saúde para poder trabalhar. Não era? Não era assim que nós fomos criados, nós mais velhos? Era uma graça. Ter um dia não ser um desocupado na vida era um dom, era uma bênção. Eu às vezes me recordo da gente trabalhar na roça e a conversa da gente entre os peões assim, os mais velhos dizerem: tem 5 meses que eu não ponho a mão em dinheiro. Feliz! Porque era considerado uma bênção ter tudo na roça e não precisar de dinheiro, era uma bênção. Hoje a gente já quer meter a mão no dinheiro antes de derramar uma gota de suor. Eu tenho olhado, não sei se vocês observam isto, como as pessoas de hoje têm ambição, mas não têm a capacidade de dedicar-se. Eu já repeti isso outras vezes, mas de tempo em tempo eu tenho que falar. Só aqui ao redor da igreja, os pontos comerciais que tem aqui, tem alguns que em um ano mudaram, o ponto comercial mudou de atividade 4 vezes. Um vem, abre uma coisa e trabalha 3 meses, não vê o resultado, desmancha, abandona tudo. Outro vem, quebra aquele imóvel todinho, troca cerâmica, troca parede, troca instalação elétrica, gasta um dinheirão, na maioria das vezes até o dinheiro que pediu do pai, da mãe, que pediu até emprestado, torra um dinheirão, desmantela, quebra tudo, trabalha 2 meses, você passa na porta, o comércio está fechado. Isso existe? Assustador esse negócio. Como é que as pessoas gastam tanto dinheiro para quebrar, inclusive gerar tanta poluição para o meio ambiente, para colocar o ambiente do jeito que ela sonha, mas
isso aqui, zero de suor. Jesus chama a gente a buscar nele um descanso, não descanso de preguiçoso, não descanso de gente fraca, que não tem capacidade de dar sentido à sua vida para nada. Esse descanso é aquela fortaleza interior para continuar dedicando a sua vida, como as mães fazem. Limpar a cozinha para quê? Para começar o almoço com a cozinha limpinha, não é assim que as mães fazem em casa? Não é? De vez em quando tem umas meia porca que espera 3, 4 dias, vai colocando as vasilhas lá debaixo do tanque para depois lavar numa paulada só. Mas na maioria das vezes, graças a Deus, são mulheres muito zelosas, e até homens que se dedicam também na ajuda da cozinha. Limpar para quê? Para sujar de novo e usando as coisas limpas, bonitas. É esse descanso, é essa serenidade interior de alguém que faz as coisas não para um resultado imediato, mas porque é missão. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Versículo 29, olha que coisa linda. Leia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Ah, tá. Você batalha, e até tira uma semana de folga, mas você não se sente descansado, porque hoje está assim, não é? O estresse também, a ansiedade põe a gente numa desordem tão grande, que nos rádios, até nas rádios católicas, aquela propaganda daqueles remédios que você compra lá, compra uma caixa e ganha outra, que você está daquele jeito, que dorme, acorda cansado, não tem isso? Tem até padre nos programas de televisão, padre fazendo propaganda dessas porcaria. Padre deveria falar de Jesus e não de remédio de farmácia. E vocês deveriam escrever e telefonar para essas televisões dizendo assim: não deixa padre falar disso, deixa padre anunciar que o remédio é Jesus, que o descanso é em Jesus. Se está dormindo e acordando cansado, é porque está faltando um padre que pregue que Jesus é o descanso. Com Jesus, se dormir 1 hora só, ou 5 horas, ou 6 horas, o descanso é o mesmo. E aí os padres se tornam vendedores de produtos, porque não conseguem convencer. Até porque muitos padres também, para manter vivo, e muitos pregadores para manter de pé, tem que tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A pessoa mansa e humilde de coração, hora de trabalhar, trabalhar, hora de comer, comer, hora de dormir, dormir, ela é inteira em tudo que faz, não é? Não é? Ela está comendo um arroz com feijão, ela está saboreando o arroz com feijão e agradecendo o arroz com feijão. E se é uma carne de primeira, ela está saboreando também. A pessoa que não é inteira, não é mansa e humilde de coração, ela não se entrega a nada do que ela está fazendo. Até quando ela está na igreja, a cabeça dela está longe. Ela está no trabalho, a cabeça dela está longe. Ela está conversando com a esposa e com o esposo, mas se olha no olho dela, está longe. Existe isso? Não tem mansidão. Não tem mansidão, não tem humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha, se entregue ao que você está fazendo, seja inteiro no que você está fazendo, inteiro na hora de multiplicar pães lá para a multidão como Jesus, inteira na hora de curar um leproso, inteiro na hora de morrer na cruz e derramar o seu sangue, manso e humilde, o mesmo. Inteiro no domingo da ressurreição.
na alegria da ressurreição, inteiro. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãs e irmãos, antigamente tinha aquela jaculatória que a gente nem reza mais. Os mais velhos lembram como é que era? Jesus, manso. Vamos dizer mais forte? Jesus. Eu tinha uma tia, ela ia passar férias na casa da gente, freira, e a gente adolescente, na roça, aquela rebeldia, aquela inquietação, aquela agitação, e ela falava assim: olha, a hora que você estiver sozinho, caminhe no pasto, no mato, na capoeira, na beira do córrego, vá cuidar das vacas, tratar dos porcos, repetindo essa frase, essa jaculatória: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E a gente repetia isso o dia inteiro. Procurar Jesus para não pedir outra coisa dele senão: fazei o meu coração semelhante ao do Senhor Jesus, manso e humilde. Faça o meu coração semelhante ao do Senhor Jesus, manso e humilde. Manso e humilde, Jesus. Irmã, irmão, muitos livrinhos de reza famoso poderia ser substituído por uma frase dessa, bíblica inclusive. Trabalhar varrendo casa, trabalhar como pedreiro, trabalhar no comércio, trabalhar onde for, no escritório, repetindo essa frase: Jesus manso e humilde de coração, faça meu coração semelhante ao do Senhor. Leia comigo novamente o versículo 29 até o final do versículo 30. Tome lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmã, irmão, se está pesada, se está pesado, é porque você não está levando o jugo e o fardo de Jesus. Está claro? Se está pesado ser pai, se está pesado ser mãe, se está difícil carregar a missão de ser filha e ser filho, se está pesado trabalhar na profissão que você trabalha, se está pesado, está passando da hora de você trocar o seu jugo e trocar o seu fardo com Jesus. Diga para ele: Jesus, eu não estou carregando sobre os meus ombros a cruz que o Senhor falou que tenho que tomar cada dia e te seguir. Eu não estou tomando o jugo do Senhor e o fardo do Senhor, que é leve, que é suave. Eu estou carregando, eu às vezes, no atendimento pastoral, tem pessoas que chegam para a gente e começam a contar da vida delas, o tanto de coisa que elas fazem. Mas o tanto de coisa que elas fazem, com a família, com os parentes, com os amigos. Tem gente que tem uma capacidade enorme de ir engarranchando em tudo quanto é problema por onde elas passam. Elas engarrancham e vai levando os problemas do mundo com ela, ao ponto dela perder a força e o vigor para cuidar do que ela tem que cuidar. Isso existe? Aí eu digo para as pessoas assim: pelo amor de Deus, fica só com o que é seu, faça bem aquilo que é missão sua e responsabilidade sua, que você vai ter força e sabedoria para ajudar o outro a carregar o fardo dele, o jugo dele. Amém? Se você vai tomando tudo sobre os seus ombros, daqui um pouco você não carrega nem o seu, e ainda estraga o outro, porque ele aprende a deixar a responsabilidade e a missão dele fora. Pai e mãe, tem muito pai e mãe fazendo isso com os filhos. Com os netos então nem se fala. Pega o neto para cuidar, para deixar o filho, a filha, desculpe a grosseria da expressão, na vadiagem.
Tem ou não tem? De vez em quando eu dou umas broncas numas vó que começa a contar o tanto de trem que faz para os netos. Eu falo, deixa de carregar o fardo que não é seu, o jugo que não é seu. Ajude o seu filho, a sua filha a ser pai, a ser mãe, a ser esposa, a ser esposo. A missão dele é dele, o fardo dele é dele, o jugo dele é dele. Jesus, inclusive, diz para a gente aprender com ele e carregar o fardo e o jugo do jeito que ele carrega. Qual o segredo de Jesus carregar o jugo e o fardo, sentindo que está leve? Olha aqui para a cruz. O segredo de Jesus, irmã e irmão, é o amor que ele experimenta do Pai Eterno e que ele tem para com o Pai Eterno. O amor faz a gente esquecer da cruz, não faz? Porque o amor projeta a gente para um afeto que torna a gente capaz de doar-se totalmente. Quando não há experiência de amor do Pai Eterno, amor de Jesus, tudo que a gente faz para os outros, a gente vai fazendo uma cadernetinha e anotando tudo. Carrega no ombro o fardo da família inteira. Todo mundo pensa que é manso, humilde, carrega. Mas o dia que resolver vomitar todas as mágoas e ressentimentos que guardou, tudo que eu fiz por você, tudo que eu dei por você, tudo que eu dediquei a você, isso existe? Não há amor do Pai, não há amor de Jesus. Por isso que a gente fica com a cadernetinha na mente e no coração, anotando tudo, fazendo tudo, e até dando corda para o outro fazer os desaforos dele, a gente vai dando, para o dia a gente pegar, igual cachorro, trazer a corda bem pertinho e lascar o dedo e dizer tudo que eu fiz por você. Irmãs, na primeira leitura do profeta Zacarias, falando da vinda do Messias, ele diz assim: o Messias virá, na primeira leitura, o versículo 10, encontre lá comigo, falando do Messias, da profecia de Zacarias, versículo 10, capítulo 9, versículo 10. O Messias virá e, leia, eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Irmã, irmão, deixa Jesus eliminar os seus carros de guerra. Deixa Jesus eliminar os seus cavalos, a tropa que você usa para guerrear e ficar o tempo inteiro dando pancada e paulada na vida. Deixa Jesus quebrar o arco do guerreiro que você carrega com você. Deixa Jesus eliminar as suas armas de guerra. Permita que Jesus realize em você a obra do Espírito. Tome a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que é ter o Espírito de Cristo e pertencer a Cristo? É ser manso e humilde de coração. Esse é ter o Espírito de Cristo. Continue. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Lembra que agora mesmo eu falei que tem padre fazendo propaganda de remédio que vai vivificar o seu corpo quando você acorda cansado? Então compra o comprimido e ganha uma caixinha, tem promoção hoje. A pregação e o remédio que padre tem que anunciar é esse. O Espírito, se o Espírito de Cristo mora em você, aquele que ressuscitou Jesus vai vivificar seu corpo.
com 1 hora de sono e às vezes até sem dormir, uma noite inteira. Continue. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. O que é esse negócio de matar pelo Espírito, matar o procedimento carnal? Jesus é manso e humilde de coração. Tudo que tira de mim a mansidão e a humildade precisa ser matado pelo Espírito Santo que mora em mim. Entendeu? O contrário de humildade é orgulho, arrogância. O contrário de mansidão é fúria, violência, vigor para pancada, para paulada. Mas pelo Espírito Santo você tem que fazer um empreendimento, matar o procedimento carnal. Procedimento carnal é esse: dos carros, dos cavalos e dos arcos de guerra que tem. A gente diz orgulhosamente: padre, para eu sustentar essa família tem que matar um leão por dia. E Jesus fala: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Não mata nada não. Mata os procedimentos carnais que dominam você, pelo Espírito Santo que mora em você. Olha, não se assustem com o que eu vou dizer. Às vezes, quanto mais velho a gente fica, mais dura e bruta fica a carne da gente. Rancorosa, ressentida, armada, com cavalos, com carros de guerra, com arcos de guerra. Nós mais velhos e os jovens e as crianças temos que pedir a Jesus: faça-me manso e humilde de coração, me ajude a matar o procedimento carnal que vive em mim. O procedimento carnal, ele é desde a preguiça, não querer fazer nada, até a ser vergonhice de viver às custas dos outros. Isso é espírito carnal. Até a desonestidade, a corrupção. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça a Jesus para transformar você numa pessoa mansa e humilde. Que as brutalidades da vida que você enfrenta, as pancadas da vida, as pauladas da vida que você enfrenta, nada tire de você a mansidão e a humildade. Põe a mão no seu coração e fale com Jesus. Pelo seu Espírito, Jesus, que mora em mim, pelo Espírito Santo que mora em mim, elimina o procedimento carnal, tudo que não me deixa ser manso e humilde como o Senhor. Eu quero viver, Jesus, segundo o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. Eu quero ser manso, eu quero ser humilde de coração, na minha missão, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Faz-me manso e humilde, Senhor. Vence tudo que põe em mim sentimentos desordenados, de guerra, de luta, de batalha, de ressentimento, de mágoa, de fechamento do coração. Faz-me manso e humilde como o Senhor, Jesus. Faz-me pequenino como o Senhor, para conhecer o reino dos céus e os segredos do Pai. Tenho esperado este momento
esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como A igreja canta. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Todos de pé. Ninguém te ama. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos para a cruz de Jesus. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. O refrão, bem suave, baixinho. A igreja estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Jesus. Jesus, O Senhor chama o Senhor chama de jugo suave, de jugo suave, fardo leve, fardo leve, a sua missão.
a sua missão, a sua cruz, a sua cruz, os seus os sofrimentos, seus sofrimentos, seu sangue derramado, seu sangue derramado, a coroa de espinhos, a coroa de espinhos, o caminho do Calvário, o caminho do Calvário, os cravos os cravos nos pés e nas mãos. nos pés e nas mãos. O Senhor diz O Senhor diz que esse jugo é que suave, esse jugo é suave, que esse fardo é que leve. esse fardo é Jesus, Jesus. tantas vezes Tantas vezes eu lamento, eu reclamo, eu reclamo, eu murmuro eu murmuro e até blasfemo, e até blasfemo, lamentando lamentando que o meu jugo é pesado, que o meu jugo é pesado, que meu fardo é pesado. que o meu fardo é pesado. Jesus, Jesus, a sua cruz, a sua o cruz, seu jugo, o seu jugo, o seu fardo o seu fardo é suave e leve, é suave e leve, porque o Senhor ama, porque o Senhor ama. o Pai eterno, O Pai é eterno, é amado pelo Pai é amado pelo Pai, e o Senhor nos ama. e o Senhor nos ama. Só o amor, Jesus, Só o amor, Jesus, transforma transforma o jugo suave, o jugo suave, o fardo leve. o fardo leve. Só a experiência de amor Só a experiência de amor poderá me fazer poderá me fazer aceitar aceitar a minha missão, a minha missão, a minha vocação, a minha vocação, as minhas as responsabilidades minhas responsabilidades, e considerar e considerar que a minha vocação que a minha vocação é viver é viver carregando um jugo suave, carregando um jugo um suave, fardo leve, um fardo leve, porque o amor porque o amor converte tudo, converte tudo, transforma tudo. transforma tudo. O amor O amor não deixa peso, não deixa peso, o amor o amor não oprime. não oprime. Jesus, Jesus, manso e humilde manso e humilde, de coração, fazei o meu coração fazei o meu coração semelhante ao vosso. semelhante ao vosso. Põe a mão no seu coração e repita bem docemente a Jesus essa frase, essa ejaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração